Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sônia, galeria presente, o que me traz hoje a essa tribuna, senhores e senhoras, é o fato ocorrido recentemente sobre a reintegração de posse do bairro chamado Pinheirinho, em São José dos Campos. Quero dizer que, juntamente com a bancada do PT, apresentamos uma moção, que provavelmente vai ser votada ainda, não é isso, presidente? E que a gente relata um pouco disso. Nós apresentamos uma moção de aplauso ao senador Eduardo Suplicy, por conta da firmeza que ele teve de acompanhar toda aquela operação, de criar uma audiência pública na Comissão de Justiça do Senado Federal, e ali foi exposto, senhor presidente, vários casos de abusos praticados por força policial e pela Guarda Municipal de São José dos Campos. Na verdade, nós assistimos pela televisão, e a televisão, talvez ela não mostre tudo, mas os relatos das pessoas que foram levadas até a Comissão de Direitos Humanos do Senado, foi muito claro, foi muito nítido o que aconteceu ali. Eu fiquei surpreso, foi com a manifestação de defesa do senador Aloísio Nunes. Porque, assim, eu sempre admirei o senador, mesmo sendo do PSDB, por entender que ele é um senador de alto gabarito, uma pessoa que lutou contra a ditadura militar, contra qualquer tipo de truculência, né? E que hoje ele, na audiência pública, ele defendeu de forma intransigente e veemente aquela operação de guerra que foi montada para reintegrar aquelas pessoas. Inclusive, o senador Eduardo Suplicy acabou ficando estressado, os outros senadores até brincaram com ele, que ele tinha o direito de pelo menos ficar estressado uma vez na vida, já que ele é muito calmo, ele nunca se estressa, né? Mas os relatos que teve ali, senhor presidente, foi algo assim, que não dá para a gente acreditar, como que nós estamos avançando tanto nas leis para favorecer os mais pobres, os mais fracos. Haja vista a aprovação da Constituição Federal de 1988, mais especificamente o artigo 182, 183 da Constituição Federal, que diz sobre essa questão fundiária. Nós temos o artigo 6º da Constituição Federal, que diz dos direitos do cidadão, das pessoas, enfim, e que as pessoas têm o direito à moradia, à dignidade, enfim, e que nada disso nessa decisão que a juíza tomou, de forma precipitada, né? E daí eu falo isso aqui com muita tranquilidade, até porque o senador Suplicy, na fala dele, ele é o fiador dessas críticas, onde ele diz que irá levar o caso, essa sentença ao CNJ. Até porque, naquele momento, já existia diversas negociações do governo do Estado, governo federal, Tribunal de Justiça do Estado, inclusive envolvendo o presidente do tribunal, o juiz de falência daquela massa falida. Enfim, até o dia anterior, 10 horas da noite, existia várias negociações no sentido de se suspender aquela reintegração de posse por uns 15 dias para tomar ações mais concretas que não fossem prejudicadas aquelas pessoas. Mas, infelizmente, o senador Suplicy, o deputado do PSOL, Ivan Valente, não me lembro, teve mais outros parlamentares envolvidos também, ele ficou muito irritado por conta de que houve várias tratativas até às 10 horas da noite do dia anterior, e que, na verdade, nada foi cumprido daquelas tratativas, e se montou uma operação de guerra às 5 horas da manhã para pegar de contrapé todas aquelas pessoas, e as pessoas dormindo tranquilamente, e aquele acampamento foi invadido por força policial, e que aqui a gente tem que deixar também claro, que a polícia estava ali também cumprindo ordens, e o governo do PSDB diz sempre, não, ordem judicial é para se cumprir. Sabemos que é para se cumprir ordem judicial, mas existem casos específicos
que pode ter mais um tempo para se avaliar. Eu quero relatar um caso, por exemplo, aqui, que aconteceu a semana passada, que eu, 1 hora antes de uma reintegração de posse, eu consegui segurar uma reintegração de posse por 30 dias. Por quê? Consegui fazer um contato, constatei que aquela área que estava sendo reintegrada era um dublê de um terreno, a pessoa estava usando um documento para reintegrar outro. Consegui fazer um contato com o oficial de justiça. O oficial de justiça me alegou que ele teria que cumprir a decisão, até por conta já tinha sido solicitada a força policial. Eu fiz um contato com o capitão Moitinho, que aqui quero agradecê-lo publicamente, e o capitão Moitinho me disse, Cláudio, faça o seguinte, tudo isso que você está me dizendo, relate no ofício e protocole aqui na companhia, que nós vamos tomar os procedimentos e o que dá para fazer, a gente vai fazer. Retornei para o oficial de justiça e disse isso para ele. E o oficial disse, eu vou tentar suspender a reintegração por 30 dias. E a quem eu quero agradecer também, esse oficial, e não vou dizer o nome dele aqui, porque também não tem autorização, não sei se seria conveniente, e ele conseguiu, com o contato dele dentro do fórum, suspender a reintegração por 30 dias, para que se fosse feita aquelas alegações que eu estou afirmando no processo. Para que essa pessoa tivesse um tempo de defesa, que ela não teve defesa, e ali provavelmente o judiciário foi induzido a um erro, né? E diante disso, o capitão Moitinho recebeu o meu ofício, encaminhou para que fosse anexado no processo, e com certeza se evitou ali que fosse cometido uma injustiça. Então, de qualquer forma, tem mais 30 dias para poder se esclarecer isso, se realmente essa pessoa é proprietária do lote. Então, por que eu quero dizer isso? Quando existe a vontade política de se resolver as coisas e a vontade até mesmo de ser humano, de um funcionário público exemplar, se resolve as coisas, né? Mas no caso daquela operação, nada disso foi levado em conta. O governo do Estado de São Paulo tudo demonstra, como diz o Suplicy, o governo do Estado de São Paulo quis demonstrar força, dizendo assim, não invada terreno que nós vamos colocar a polícia para bater e para jogar para fora, se resistir, né? Tem um relato de uma pessoa lá, que foi na audiência pública, que ele diz o seguinte, que ele viu um policial chorando, porque ele não concordava com aquilo, mas que ele tinha que cumprir aquela ordem, né? Então, é claro que ali teve alguns policiais que cometeram excessos, mas a gente quer dizer também que todas essas críticas não são dirigidas à corporação. Houve sim, por exemplo, por parte do comandante, isso falou o senador Suplicy, e falou também o secretário, um representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Roberto Martins, que ele tentou falar com o comandante desde a manhã, de 7 horas da manhã, representando o governo federal, ele não foi recebido, conseguiu ser recebido apenas, acho que por volta de 4 ou 5 horas da tarde, e que foi dito para ele ainda assim, pede para a sua presidente vir falar comigo. Isso, as palavras do comandante, isso foi dito na audiência pública pelo senhor Roberto Martins, representante da Secretaria-Geral da Presidência da República. Foi dito também por um representante, se não me falha a memória, José Maria, é o presidente do... qual partido, Cláudio, que ele é? PSTU, né? Ele estava na audiência também, e ele leu também eu não tenho certeza se foi na sentença ou se foi a determinação do comandante, dizendo o seguinte, se houver forças federais para tentar barrar nossa reintegração, que é para repelir, se for necessário. Então, veja, porque também estava envolvido também uma decisão de um juiz federal tentando suspender aquela reintegração. Então, veja bem vocês que pé esse conflito não iria tomar, por conta de uma agressividade do governo do Estado de São Paulo contra pobres trabalhadores, de uma área que é de um mega especulador, uma área que não paga IPTU, que não paga imposto, deve para a União, deve para o município, há mais de, sei lá, de 40 ou 50 anos, e que não cumpre a sua função social. Então, veja bem a que ponto se tomou essa situação. E daí pode-se dizer assim, não, mas a polícia tem que ir mesmo para cumprir a ordem. Mas a gente tira, por exemplo, na Bahia. Na Bahia houve greve da Polícia Militar, o governo federal, rapidamente, por solicitação do governador Jacques Wagner, mandou a Força Nacional de Segurança, mandou o Exército para lá, mas em nenhum momento houve conflito. Não houve conflito.
porque tem que se ter cuidado nessas questões, né? Inclusive em São José dos Campos, usando armas, para finalizar, senhor presidente, usando armas letais, né? Gás de pimenta, massacrando, demolindo aquelas casas. Aí eu pergunto, se fala do direito da propriedade, correto, e o direito da propriedade daqueles cidadãos, daquelas pessoas simples, que construíram ali a sua casinha, que comprou a sua geladeira, o seu fogão, que perderam todos os seus pertences, porque isso foi mostrado na televisão, aquelas máquinas amassando todos os pertences daquelas pessoas. Aquilo não era uma propriedade deles? Era de quem aquela propriedade? Então, é bom que o senador Suplicy, realmente nos orgulha muito ter o senador como Suplicy, defendendo essas questões, porque para que isso não se repita e não volte a acontecer. Muito obrigado.